Bom dia, como está seu coração? Tudo em paz? Já orou? Já leu a Bíblia hoje? Olha que interessante, estava lendo hoje Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Convite interessante, né? Analisar um animal tão pequeno, mas com uma característica bastante peculiar. Realmente, a formiga é um serzinho que nos ensina muitas coisas, apesar do seu tamanho, apesar da sua falta de força diante de um elefante, por exemplo. Tem aquela história, não sei se você já ouviu, da revolta das formigas. Certa vez havia em um formigueiro um grande problema. Todos os dias um elefante vinha e pisava em cima do formigueiro, matava um monte de formigas e ia embora todo feliz. Aquele gigante enorme, aquele elefante vinha todos os dias e esmagava e matava muitas formigas. Certa vez, as formigas revoltadas esperaram o elefante chegar, como ele sempre fazia, e subiam em cima de uma árvore. E quando elas estavam lá em cima da árvore, o elefante passava embaixo, as formigas saltaram em cima do elefante e caíram em cima dele. Algumas entraram na sua tromba, outras formigas entraram na sua orelha. E o elefante, incomodado com aquilo, começou a balançar, a balançar, a balançar. E todas as formigas, menos uma, voaram para longe. E uma das formigas, lá embaixo, caída no chão, prestes a dar o seu último suspiro de vida, olhou para uma formiguinha que estava bem no pescoço do elefante e, antes de morrer, gritou: "Enforca ele!" Enfim, eu nunca vou esquecer dessa história. Acho que minha mãe contou quando eu era criança. Enfim. Algo interessante é que, se eu não me engano, foi Tolkien, criador do Senhor dos Anéis, que falou sobre isso, né? Pequenas criaturas, às vezes as menores coisas, acho que é essa frase, às vezes as menores coisas podem mudar o mundo, né? Fazendo uma referência ao tamanho dos hobbits. E acho que é bastante interessante quando nós analisamos as formigas, né? O que seria preguiça a não ser uma somatória de muitas escolhas erradas, forma de pensar errada? Porque o preguiçoso, ele tem um sério problema. Em primeiro lugar, ele não conhece a Deus. Deus é um Deus que trabalha. Veja, em toda a criação nós vimos Deus estabelecendo dias para trabalho e somente um para o descanso. Se somente um dia Deus descansou e todos os demais ele trabalhou, isso nos ensina um pouco sobre o caráter de Deus. A preguiça é uma maneira dos homens pecarem e, na maioria das vezes, eles não sentem o peso desse pecado. Se não me engano, foi John Bunyan que disse que a preguiça, não sei se é um amigo inconveniente que você tem que carregar ao longo da sua jornada e ele te atrasa, alguma coisa assim, e você carregando esse amigo chamado Senhor Preguiçoso, você é alcançado por todos os seus outros amigos pecaminosos. Ou seja, carregar o Senhor preguiçoso dá trabalho. Você coloca esse homem que só reclama nos seus ombros e você vai carregando ele na sua jornada até o céu e, de repente, um monte de inimigos te alcançam porque você fica lento, você anda devagar quando decide carregar o Senhor preguiçoso. Enfim, a preguiça é o resultado de um homem que não conhece a Deus, não conhece o Evangelho, não conhece a si mesmo e não ama o próximo. Porque nós fomos chamados para criar música, criar filmes, criar histórias, escrever livros. Nós somos criados para ensinar, para cultivar, para animar, para levantar, para encorajar, para corrigir, para
cuidar desse jardim que o Senhor nos colocou, que é a terra. Se não temos pessoas para edificar, ensinar, consolar, rir com os que riem, chorar com os que choram, certamente nós temos plantas para regar, flores para cuidar, coisas para lavar. Sempre temos o que fazer. Essa ideia de que hoje eu não tenho muita coisa para fazer. Quem diz isso não conhece o local onde vive, as pessoas onde essa pessoa está perto, não conhece a Deus. Então que nós sejamos abelhas trabalhadoras, formigas trabalhadoras. Veja os animais, não somente a formiga, mas as abelhas, mas também olhe para a floresta, olhe para os campos, vejam os leões, vejam as savanas, as selvas. Todos os animais sabem que se eles não trabalharem, se eles não correrem atrás da sua caça, do seu alimento, eles não vão ter o que comer. Então que nós venhamos ser o contrário do preguiçoso, observando as formigas e aprendendo que muitas vezes, para fazer grandes coisas, nós devemos trabalhar em equipe. Esquecer o orgulho, esquecer a vaidade, pedir ajuda, pedir conselhos. Realmente não se preocupar com as portas fechadas na nossa cara. Quem sabe uma meditação sobre a cruz de Cristo nos faça ser totalmente o oposto de uma pessoa preguiçosa. Quem sabe meditar nos evangelhos. Veja, Cristo não tinha um dia de férias. Muitos podem dizer, mas ele ia em festas, em casamentos, em banquetes, andava com meretrizes e cobradores de impostos. Sim, mas muitas das vezes, quando ele estava em uma casa, as pessoas quebravam o telhado e desciam doente. Muitas das vezes, ele estava, às vezes, comendo e bebendo, mas logo ele saía diante da multidão e ia para os desertos orar a noite inteira. Sabe, se tem uma coisa que Jesus Cristo não foi um homem preguiçoso. E nós somos chamados a ser imitadores de Cristo. Se tem uma coisa que o cristão não é preguiçoso. Ele sempre está fazendo algo. Ele sempre está buscando agradar o seu Senhor. É como aquela história do homem que estava numa prisão e de repente um homem vestido de branco chega na porta da cela e diz para o guarda: guarda, abra a cela, solte esse homem, eu ficarei preso no lugar dele. E aquele pobre moribundo, sem esperança alguma, arregala os seus olhos, olha para aquele homem de branco e diz: obrigado, obrigado, obrigado. E a cela se abre e ele vai embora. Ele chega em casa, beija sua esposa, abraça os seus filhos, chora copiosamente. E então ele se senta na mesa para comer. E antes de comer, ele conta para sua esposa e para os seus filhos sobre aquele homem de branco que foi preso em seu lugar. Chegando no trabalho, ele não consegue conter as lágrimas e ele também conta para o seu patrão sobre aquele que lhe deu liberdade, que continua lá, preso em seu lugar. E todos os lugares que esse homem foi durante toda a sua vida, ele nunca cessou de contar sobre esse homem que lhe deu uma nova vida. Sabe, cristão, Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar. E nós nunca esqueçamos do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nos dando uma nova vida. Cada sabor, cada gosto, cada som, cada prazer, cada alegria, cada sorriso que nós desfrutamos aqui nesta terra é porque Ele morreu naquela cruz. Cada bebida saborosa que nós bebermos, nós venhamos lembrar do vinagre que deram para o nosso amado Mestre.
cada prazer, cada deleite que nós sentimos na nossa pele. Na nossa pele. Que nós venhamos lembrar da pele rasgada de Cristo, mãos e pés furados, coroa de espinhos, os açoites. Cada palavra bondosa que nós escutarmos, cada elogio, cada palavra bela que conforte o nosso coração, que nós venhamos lembrar da zombaria que Cristo passou naquela cruz. Tu não és o Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus ou não? Desce daí e salva-te a ti mesmo. Salve Jesus, o Rei dos Judeus! Gritava e zombando, gritava os guardas romanos. Cada vez que vestirmos uma roupa confortável, macia, algodão, que nós lembremos do manto púrpura que Cristo usou sendo zombado e da sua nudez na cruz do Calvário, do frio que a sua pele sentiu, sendo despido para nos vestir com a sua justiça. E no céu, na eternidade, ou aqui nessa vida, recebendo coroas e honras, que nós, ao recebermos a coroa da vida, os lauréis celestiais, que nós nunca venhamos esquecer da coroa de espinhos de nosso Mestre. Ele escolheu uma coroa de espinhos para nos dar uma coroa de glória. Para que a nossa face contemplasse os anjos, a glória de Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Santo, Santo, Santo. Ele teve o seu rosto cuspido. Cuspiam na sua face, esbofeteavam ele, para que o nosso rosto pudesse ver a glória de Deus, os santos anjos. Ele teve que ter o seu rosto maltratado. Ó cristão, como ser preguiçoso, olhando para esse tão grande amor, contemplando a cruz de Cristo. Tenham todos um ótimo dia. Feito Lipas, só lhe deu glória.